Então, amigos que acompanham o TN Brasil TV, vamos conversar nesse momento com Gilmara Lacerda. Então, em primeiro lugar, Gilmara, muito obrigado por aceitar conversar conosco do TN Brasil TV. Tassiano, quem agradece sou eu, a sua visita ao nosso município, à minha residência, e acho que é isso. Muito obrigada por estar aqui, então eu é que tenho a agradecer. Ok, a primeira pergunta que faço, embora pareça muito óbvia, mas acredito ser necessária, principalmente para o município de Goianésia e os interessados em ver o município futuramente, vamos dizer assim, sendo administrado por alguém competente. A pergunta: quem é Gilmara Lacerda? Gilmara Lacerda hoje é esposa, é mãe, é bacharel em Direito, já tinha uma faculdade anterior em Administração de Empresas. Eu tenho o meu comércio autônomo, que são produtos da Avatim, produtos que vêm de Ilhéus, na Bahia, voltados para aconchego do lar, como também para o corpo. E tenho uma clientela a qual eu tenho muito respeito e também me respeita. É uma troca, como via de mão dupla, onde eu gosto de tratar bem e também sempre sou bem tratada. Então, a meu ver, Gilmara Lacerda hoje em Goianésia é essa pessoa, não deixando de lado a questão de ser cristã, de ser temente a Deus, porque isso é primordial e essencial que esteja em cada ser humano, desde o nosso abrir dos olhos até o anoitecer. Você é capixaba, não é isso? Sim. De São Mateus. Desde quando aqui reside em Goianésia? Em Goianésia desde 2005. São 16 anos aqui. Então é o seguinte, quando eu estiver falando comigo, ela aqui mirando em mim, aí tu tem que pegar a imagem daqui, ó, de frente, certo? Porque como a tendência vai ser olhar mais para mim do que para ali, a gente vai precisar de muita imagem. Muita imagem. Eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui. Pronto. Então, vamos lá, continuando. Agora, o que o município de Goianésia representa para você? Goianésia é um município que tem suas dificuldades de infraestrutura. Claro que é um município pujante, tem aspectos voltados para a área da agricultura, tal, do agronegócio, mas é um município que ainda precisa muito evoluir, melhorar. O que Goianésia, mesmo com as demandas, com os problemas, dificuldades que tem, o que Goianésia representa para você? Goianésia, eu moro há 16 anos aqui, como já falei, e há quase 16 anos estou casada. Foi onde eu constituí minha família, onde eu tive meus filhos, onde eu crio meus filhos, e é uma cidade que eu quero um futuro melhor. E não como está aí há anos a fio, a gente só escutando promessas, como você mesmo relatou. Goianésia é uma cidade que tem tudo para desenvolver, para ser uma princesinha no nosso estado. A gente está num trevo. Goianésia não é apenas uma passagem como muitos veem. Goianésia é lugar de cidadãos de bem, de famílias de bem morarem. E eu quero vê-la crescer, eu quero vê-la desenvolver, seja pelo agronegócio, tanto na esfera familiar, que é o pequeno, o agricultor, tanto como no médio, como também nos grandes agricultores que por aqui já vêm e que infelizmente
você procura um grande agricultor desses que vem de fora e que estejam morando em Goianésia, justamente porque Goianésia não tem a infraestrutura que ela tem capacidade para ter. Entendi. Agora, Gilmara, como uma família maravilhosa que tem, graças formada, a Deus, é uma empreendedora, né? É uma empresária. Por que a política? Por que se envolver nesse mundo político cheio de contradições? Por exemplo, enquanto nós conversamos aqui, temos, né, notícia de que os políticos, né, em Brasília aprovaram, né, leis, medidas que vai beneficiar os ficha suja. Né? Então, por que mergulhar num mundo tão contraditório e polêmico desse? É desejo de fazer alguma coisa, no caso, pelo seu município? Sim. Quem me conhece há mais tempo, a maioria da população de Goianésia não sabe quem é Gilmara, mas quem me conhece sabe que eu nasci e cresci apolítica. No entanto, chega uma hora na vida da gente que você dá uma olhada, volta e você vê que tudo você depende de política. Não a política para mim, não a política para um filho meu, não a política para os que estão perto de mim. Mas tudo a gente depende da política. Uma saúde de qualidade, a gente depende da política. Uma educação de qualidade, a gente depende da política. A segurança, a gente depende da política. A infraestrutura, o ir e voltar, você depende de uma política eficiente para que você tenha vários direitos garantidos na Constituição e que eles se tornem reais, porque não adianta eles estarem garantidos no papel e eles não serem reais. E o que a gente tem visto não é a política da forma correta, não é uma gestão da forma correta. Goianésia vem passando por várias gestões e que, vamos dizer, vem maltratando a cidade. Justamente visando isso, é que chega uma hora que a gente tem que levantar da nossa cadeira, do nosso sofá e parar de dizer eu sou a política. Porque é muito fácil você falar isso quando você não depende dela. E uma coisa que eu tenho comigo, se eu estiver bem, a minha cidade estiver mal, eu vou ficar bem só por um tempo. Mas se a cidade toda estiver bem, eu vou permanecer bem por muito tempo. Os meus filhos vão permanecer bem por muito tempo. Eu acho que é uma via de mão dupla. Você não pode querer o benefício próprio, o benefício de sua família, o benefício de seu grupo e o restante da cidade ficar Deus dará. Ok. Gilmara, mas nesse contexto todo, nós temos uma realidade que, embora as mulheres tenham mergulhado, tenha aumentado o número de mulheres preocupadas em se envolver realmente com a política, buscando transformações, mas ainda a política é um ambiente dominado por homens. As mulheres, muitas vezes, elas são atropeladas, até mesmo por jornalistas. É só ver quando uma mulher está sendo entrevistada em uma roda de jornalistas, como os jornalistas tratam a mulher. Geralmente não deixam ela terminar, colocam palavras na boca dela, são mais firmes quando a entrevistada é uma mulher. E também as reações de políticos em relação às mulheres também é dessa forma. Temos, verdade, algumas mulheres envolvidas, né, na política diretamente, por exemplo, a presidente da Câmara Municipal de Paragominas, Tatiana Helena, é a única parlamentar do município.
nesse momento, se não me foge a memória, Barcarena ou Abaetetuba, também só tem uma vereadora. Então, assim, ainda é dominada por homens, ainda é um tanto assim, ainda tem meio que a sua cara machista. Você não teme entrar, por exemplo, eleições, provavelmente serão no dia 3 de outubro, me desculpe até me alongar um pouco aqui na minha fala, dia 3 de outubro desse ano, e até o momento a única que aparece, né, como pré-candidata, né, pré-candidata de sexo feminino é a Gilmara. Você não teme esse contexto que ainda é um tanto cruel e agressivo contra a mulher? Não. Quem tem Deus não teme nada. E eu gosto muito daquela passagem de Josué: ser forte e corajoso, que eu sou contigo. Quem diz isso é Deus. Ele não diz isso só para os homens. E essa questão meio que machista até, né? Ela vem diminuindo. As mulheres, aos poucos, vão conquistando espaço nesse universo que antes era visto como um universo masculino. E a maioria delas tem se mostrado eficientes, eficazes, um tanto quanto coerentes e capazes. Não é pelo fato de eu ser mulher que eu sou menos capaz do que um homem. Então você se Não sente... é à toa que a gente é mãe, que a gente é esposa, que a gente é dona de casa, que a gente trabalha fora, a gente estuda e dá conta de tudo. Não é verdade? É verdade. Então não, eu não tenho medo. Ok. Quando a gente tem Deus na frente, do lado, guiando, não há por que temer. Ok. Gilmara, temos uma outra questão aqui. Você é do partido Cidadania, é o mesmo do deputado Tiago Araújo. Inclusive vi, quando escrevi a matéria, uma referência dele à sua pessoa, né? Dando apoio, né? Vamos dizer assim, político, é do mesmo partido, isso de certa forma é natural. Mas eu conheço o deputado Tiago Araújo, jovem, muito aguerrido, e para ele dar esse voto de apoio à sua pessoa, tenho certeza que não é só questão de partido, não. É que ele com certeza viu em você um potencial político grande. Fala um pouco aí desse apoio, né, do deputado Tiago Araújo em relação à sua pessoa. Pois é, o deputado Tiago Araújo, que é do nosso partido, ele se abalou de Belém até a Goianésia para vir para o lançamento da pré-candidatura. Fato esse que me deixou lisonjeada, porque não houve aí nenhuma barganha, nenhuma moeda de troca. Então foi realmente pela confiança e ele acreditar que o meu nome representaria o partido Cidadania 23, que até então nada se tem contra ninguém do Cidadania, seja de processo, seja de corrupção, até então é um partido limpo. É só uma observação, inclusive ele falou em vídeo, abre aspas, ela tem nosso apoio e nossa ajuda. Juntos, Gilmara, a gente vai construir, se Deus quiser, uma Goianésia cada vez melhor, colocando recursos e trazendo a transformação que a sociedade precisa, fecha aspas, deputado Tiago Araújo. Exatamente isso. O ponto que você suscitou de não haver problemas, né, de processos, etc. tal, contra o partido, isso dá uma certa credibilidade, né? Com certeza. Até nesse contexto de tantas acusações. Até principalmente no contexto que Goianésia vive hoje, né? Porque se tudo tivesse sido normal, sem processos, sem
má gestão, sem corrupção, a gente não estaria aí encarando uma eleição suplementar. Um detalhe é que foi justamente o Avante, ou melhor, o Cidadania, que moveu a ação, né, que impugnou o vencedor das eleições, o Itamar Cardoso, né? Então foi o seu partido, né, o Cidadania, Isso. que moveu uma ação contra o Itamar Cardoso, que é do Avante, venceu as eleições, mas teve a sua chapa, a sua candidatura, a sua vitória indeferida. Exato. Né? Gilmara, o resultado das eleições foi muito ruim, foi para o município? Que agora foi um peso muito grande, um peso negativo, tanto de maneira emocional como de maneira financeira, de maneira econômica. Como eu te falei, eu tenho o meu comércio, é pequeno, eu que vendo, eu que recebo, eu que entrego, eu que faço tudo. E eu senti, eu fico imaginando o comércio em geral, porque de uma certa gera uma estabilidade, porque você não sabe se até então, depois que o TSE bateu o martelo final, melhorou, mas até então você não, a maioria das pessoas contratadas, como eu disse, Goianésia, ela não é uma cidade que conta com incentivo, com geração de emprego e renda, então a maioria depende de um emprego público. Isso é uma triste realidade, porque a gente vê pessoas capazes mendigando um emprego público, sendo que poderia ser um cenário diferente, né, com um município mais desenvolvido. Então, sim, gerou transtorno emocional, gerou transtorno econômico-financeiro, sim. Ao meu ver, sim. Então, nós já estamos caminhando para o término da nossa entrevista, mas vamos agora para alguns pontos mais diretos, justamente relacionados à Goianésia. Quais são as principais demandas, embora já ficou um pouco aqui subentendido, né? Você tem pensado na questão de emprego, né? Falou justamente a questão da falta de opções que tem, né? De lazer, etc. Então muitas pessoas terminam se interessando em ficar aqui. Pois bem, então aponte aí quais são as principais demandas no seu entendimento em relação à Goianésia. Voltando um pouco no que eu falei, a questão da geração de emprego e renda, eu acho que ela por si só, ela já beneficia todas as outras áreas. Porque a partir do momento que você tem um grande número de pessoas desempregadas, automaticamente você tem um grande número de pessoas desnutridas, porque não tem como se alimentar corretamente, e isso acaba sobrecarregando a saúde. Outro ponto é a questão voltada para a educação. Nós estamos aí já há mais de um ano com essas escolas fechadas e eu acredito que em breve, como a boa parte da população vem sendo vacinada, os professores já foram vacinados, em breve essas crianças, esses adolescentes devem voltar para a sala de aula. Então tem essa preocupação também com o retorno às aulas, que eu acredito que não vai ser algo tão simples. Você retornar é diferente de você começar. Sim. O recomeço muitas vezes ele é mais complicado. E como é que está a infraestrutura dessas escolas para poder receber esses alunos de volta? Na questão da saúde aqui de Goianésia, tem o programa com o CISAT e alguns outros programas que as pessoas podem ir para Marabá ou para Belém para poder fazer alguns exames mais complexos. A gente pega como exemplo o nosso vizinho aqui em Tailândia, que tem um tomógrafo dentro do hospital público, e que a gente procurando saber valor de manutenção, valor de tomógrafo, às vezes o que o município gasta para mandar pessoas fazer uma tomografia fora
ela teria um custo muito menor se tivesse um aparelho aqui. Uma das ideias, né? Outra é aumentar a quantidade de ultrassons a serem feitos aqui. Porque às vezes você consegue o exame para fazer fora daqui, uma ultrassom. Mas às vezes a pessoa não tem como ir, não tem como se deslocar, chega lá, não tem como se alimentar. E seria uma maneira também de reduzir o custo do atendimento médico hospitalar a essas pessoas que precisam desses outros exames, como os coletados por sangue, essas coisas assim. Então eu acho que esses são os pilares de qualquer município para ele ser autossustentável e ser um município mais desenvolvido. E tem a questão da pauta dos jovens, né, que procuram o primeiro emprego e justamente se esbarra em pontos que você mesmo já mencionou, né? Sim, a questão do primeiro emprego, hoje a gente tem no Brasil a questão do jovem aprendiz, mas não abrange a toda a localidade. Aqui em Goianésia, salvo engano, fora as agências de banco, nenhuma empresa aderiu a esse programa do jovem aprendiz. Então, assim, é uma pena, porque você não tem uma cultura para poder colocar esses jovens, você não tem um emprego para colocá-los e aí vão crescendo, vão pegando idade sem ter o que fazer. A verdade é essa. Gilmar, eu não poderia deixar de mencionar a pauta relacionada às mulheres, né? Então, você, querendo ou não, já se transforma em uma referência em Goianésia a partir do momento, né? Não somente como esposa, né? Mãe, empresária, empreendedora, mas como alguém da vida pública, que colocou o seu nome à disposição sob o escrutínio da sociedade para ser escolhida ou não como uma futura gestora. Então já é uma referência para as mulheres. Mas o Brasil e o Norte padece isso com números tristes relacionados à violência contra a mulher. Como é que você analisa, como mulher, a violência constante ainda contra as mulheres? Essa violência contra a mulher, ela existe tanto a nível familiar como fora também, simplesmente pelo fato de ser mulher. A gente tem leis aí que garantem a proteção, mas como no Brasil, outras leis são bonitas de se ler. Você lê uma Maria da Penha, é uma lei maravilhosa. Você lê o ECA, me desculpa fugir do assunto, Não, sim. O ECA ele é maravilhoso no papel. Você lê a Constituição, ela é perfeita, mas aí quando vai para a prática, realmente falta incentivo público. Eu acredito que falta incentivo público, porque eu acho que hoje em dia a gente não pode mais alegar que falta conhecimento. A internet, a tecnologia, ela trouxe um grande avanço nessa questão de conhecimento, de você conhecer, de você saber o que você está lidando. Eu acho que ainda na questão familiar, eu não sei dizer exatamente, porque perto de mim, graças a Deus, eu não vivencio isso. Mas eu acredito que ainda existe muito medo pela denúncia, vergonha de se expor. Então, às vezes, a mulher ela acaba se submetendo a maus tratos, ou por medo ou por vergonha.
Ok. Gilmara, qual a palavra aí que você deixa? Quero agradecer novamente você ter aceitado, né, o convite de ser entrevistada por nós, nos recebeu aqui em sua casa. Qual a mensagem que você deixa para os munícipes de Goianésia do Pará? Eita. O que eu deixo é que a gente pode ter uma Goianésia bem melhor. A gente pode ter um futuro brilhante. Só precisa que para isso cada um procure saber quem está com a verdade, quem realmente pode fazer alguma coisa. Campanha milionária só lesa o município. E eu quero que cada um coloque a mão na consciência, pense com o coração, pense como mãe, como pai, e que pense como é que quer ver Goianésia no futuro, porque o imediatismo, ele não resolve muita coisa. Não adianta você chegar no período de eleição, porque a política ela é diária, a eleição ela passa, mas a política ela é constante. Não adianta você chegar ali no período eleitoral e entregar teu voto por uma promessa vaga de emprego, entregar teu voto por R$100, R$200, R$1.000 que seja, aquilo acaba. Isso não é futuro para ninguém, isso é momentâneo. E momentos por momentos, se está passando, atravessando dificuldade, aguenta mais um pouco e pensa num futuro melhor para o município todo, porque o município indo bem, você vai bem, eu vou bem, minha família vai bem. É isso que eu tenho para deixar. A pergunta de $1 milhão, você se sente preparada para administrar um município? Eu me sinto, porque como eu te disse, antes de eu tomar essa decisão, até então, uma pessoa totalmente apolítica, pode perguntar para quem convive comigo. Eu orei e pedi discernimento para Deus. E a partir do momento que veio a palavra, a passagem de Josué, ser forte e corajoso, é como eu te disse, se Deus está com a gente pode tudo, porque não é a gente que pode, é Ele que manda. Agora outra pergunta vale 2 milhões. Remo ou Paysandu? Eu vou querer, não. Outra coisa que eu não gosto de futebol. Vasco ou Flamengo? Não tem, né? Não, só mesmo no Brasil, quando tá lá na Copa. Ok, então, Gilmara, muito obrigado. Quando perde, eu jogo a camisa fora. Tô brincando. Ok, então muito obrigada. Pode fazer isso não é porque perdeu que tem que desanimar, a gente tem que seguir, né? Não, a meta, se você tem uma meta, você tem que ir onde ela tá. Ok, então muito obrigado, tá certo? Eu que agradeço mais uma vez, Tassiano. Ok, então que Deus prepare um futuro maravilhoso para todos. Amém, que seja feita a vontade dele.